E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Brito e hoje nós vamos falar sobre suas escolhas e as consequências dessas escolhas. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aí nos comentários o que você está achando dos vídeos. Vamos lá? A Bíblia é um livro fascinante. Tem muitas histórias que a gente trata como se fosse série, né? Que a gente quer maratonar, quer saber o que vai acontecer no próximo episódio, no próximo capítulo, no próximo versículo, no próximo verso. E a gente fica ali querendo ver o que vai acontecer. E em Gênesis capítulo 3, nós temos a história de Adão e Eva quando é corrompida, quando o mal entra no mundo. E através dessa história a gente quer saber um pouco mais o que vai acontecer, o que está acontecendo ali naquele momento. E é tão fascinante a palavra de Deus que cada vez que a gente lê é uma narrativa diferente que Deus dá aí pra gente estar analisando, pra gente estar refletindo em cima dela. Vamos ver lá então em Gênesis capítulo 3, a parte que corrompe aí o ser humano. Nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 3, o versículo 1 ali, mas depois você lê do 1 ao 13 para dar um contexto melhor aí na sua reflexão, tá? Então diz assim, ó: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham à morte. Então eu li aqui só o capítulo do 1 ao 3, mas você vai ler depois aí para uma reflexão mais profunda do 1 ao 13. E se a Eva não tivesse caído ali na tentação da serpente? E se o Adão não tivesse caído na lábia aí da Eva também, que caiu na serpente? O que teria acontecido? São muitas vertentes nessa história que a gente pode estar imaginando, mas o que a gente sabe é que Eva caiu na tentação e levou Adão também à tentação. Se voltarmos ali no capítulo 2, nós podemos ver a perfeição da criação de Deus. Deus cria o homem, cria a mulher através da costela do homem, e tudo ali está em sincronia, todo o plano de Deus está funcionando. E quando chega o capítulo 3, a gente vê a ruptura desse plano, a ruptura do homem com a criação, com o Criador. No capítulo 3 surge um personagem intrigante, a serpente, a tentadora, a tentação. A serpente chega para Eva e diz: foi isso mesmo que Deus disse? Ela joga aquela pulguinha atrás da orelha, ela joga aquela tentação, aquela sedução através de palavras para que a Eva caísse. E infelizmente a Eva caiu na tentação da serpente. A tentação era ser autossuficiente, era não precisar mais de Deus, é ter a sabedoria de Deus. E quando o homem experimenta a ruptura com a criação, a ruptura com o Criador, a desarmonização da criação começa a rolar aí na engrenagem. A desarmonização começa ali no capítulo 3. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17, a gente vê que Deus deu para todo ser humano o livre-arbítrio. Olha, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Ele deu opções: você pode fazer isso, mas você não deve fazer isso. Você pode comer de todas as árvores, mas de uma só você não vai comer. Mesmo eles andando com Deus, estando ali com Deus todas as tardes, Deus estando falando diretamente com eles, orientando eles, mesmo assim deixaram se levar pelas tentações. E aí quando Deus, depois que eles caem na tentação, Deus vem procurá-los no jardim, como sempre, para andar ali pelo jardim, eles estavam escondidos e nus. Como que eles iam saber que estavam nus se eles não sabiam o que era estar nu ainda, né? Então eles já estavam corrompidos ali. E quando Deus procura Adão ali, chama por Adão, ele já sabe o que estava acontecendo. Ele só queria saber qual a reação que eles iam ter. Mas a reação que eles tiveram, a gente já sabe um pouquinho mais pra frente ali, que Adão joga a culpa em Eva e Eva joga a culpa na serpente. Eles não assumiram a culpa. Eles admitiram o seu erro,
porém eles não assumiram o seu erro. A palavra responsabilidade significa habilidade para responder, e eles não tiveram a habilidade de responder pelos seus atos, pelas suas atitudes ali perante o que Deus tinha falado para eles não fazer, né? Não coma da árvore do bem e do mal. E eles foram lá e comeram. E essa atitude, eles não tiveram a atitude também de se responsabilizar. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Adão pegou e jogou nas costas de Eva. Eva pegou e jogou nas costas da serpente. Nós podemos ver lá em 2 Coríntios, do capítulo 11, versículo 3, que Paulo diz assim, ó: mas receio que, assim como a serpente enganou a mulher com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Na ocasião, Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, com suas escolhas erradas e que estava se afastando de Cristo, do verdadeiro cristianismo. A gente vê hoje em dia muitas pessoas fazendo isso dentro da igreja, se afastando da igreja por conta de pastor, se afastando da igreja por conta de picuinha, de fofoca, de outro irmão, de várias atitudes aí que podemos encontrar em qualquer igreja, qualquer congregação. E as pessoas começam a se esquecer do verdadeiro cristianismo, da verdadeira verdade em Cristo, do verdadeiro... Porque nós somos cristãos e os cristãos são o quê? Espelhos de Cristo, querem ser iguais a Cristo. Não quero ser igual ao meu pastor, não quero ser igual à minha igreja, meu irmão, eu quero ser igual a Cristo. E isso está se perdendo cada dia mais nas igrejas. A relação com Deus, ela tem que ser transparente, porque a gente não pode esquecer que tudo que sai do nosso coração, Deus já sabe antes que saia mesmo da nossa boca. Então não adianta a gente fazer atitude esperando que Deus não vá saber, ou se escondendo de Deus, ou não confessando os seus pecados a Deus, porque Ele já sabe o que a gente vai fazer, o que a gente fez, o que a gente está fazendo agora. Antes deles comerem a fruta proibida, Deus era a única fonte de conhecimento que eles tinham. E o que eles fizeram? Eles procuraram outras fontes de conhecimento. Às vezes é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes, ao invés da gente estar procurando a Deus, que é a nossa única fonte de conhecimento, que é válida na nossa vida, nós procuramos fontes de conhecimento no mundo e outras coisas que a gente pode encontrar aí pelo esse mundão afora. E esses conhecimentos, eles podem trazer adultério, eles podem trazer doenças, podem trazer mentiras, drogas e muitas dessas coisas até chegar à morte. A consequência pode ser também a morte, uma prisão, uma coisa muito maior do que se a gente estivesse ali buscando a fonte de Deus. Seria muito diferente na vida de cada pessoa que se afasta da igreja. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que Paulo diz assim, ó: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele podia comer da árvore? Claro que podia comer da árvore. Claro que eu posso beber, mas aí eu tenho que ter a consciência que se eu beber a bebida alcoólica, eu vou me alterar, eu vou perder os meus sentidos, eu vou perder a minha razão. Eu posso estar tendo relações antes do casamento? Claro que pode ter, mas você tem que ter a noção do que você pode ter uma gravidez precoce, você pode ter doenças através dessas relações. Então você tem que ter consciência das suas consequências. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Adão e Eva podiam comer de qualquer árvore ali, mas eles preferiram a árvore proibida. O proibido é mais gostoso, a tentação é mais gostosa, e isso pode levar você à sua perdição. Nós temos o livre-arbítrio, porém você tem que usar esse livre-arbítrio com a fonte de sabedoria de Deus. Você tem que buscar a sabedoria de Deus para que você não caia nas tentações desse mundo, nessas tentações que a gente comentou agora há pouco, e não se perder no mundo até chegar à morte, até conhecer a morte, não só a morte carnal, mas a morte interior, a morte de espírito, que foi o que eles também presenciaram depois que foram expulsos do Éden, né? Do Jardim do Éden. Eles presenciaram morte, eles presenciaram coisas erradas, os seus filhos, um matou o outro. Então aí começou a perdição. A perdição começou através dessa tentação que eles não conseguiram
deter no seu coração e passar a não seguir somente a Deus. Todos os dias nós temos decisões para tomar. Algumas decisões são boas, outras decisões não tão boas, são decisões ruins. Porém, muito pouco a gente vê as pessoas pedindo orientação para Deus. Se você pedir orientações para todas as suas decisões, fica muito mais fácil, porque a fonte da sabedoria que você vai ter nessa decisão não é sua, a fonte vem de Deus. O fato de andarmos com Deus não nos brinda de más escolhas. Nós vamos ter más escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Adão e Eva andavam no jardim do Éden com Deus, e nem por isso eles ficaram livres dessa má escolha que eles tomaram. Eles decidiram andar pelo caminho errado e escutar a tentação da serpente. Eles não pediram o conselho de Deus, nessa decisão que eles tiveram, eles não pediram o auxílio de Deus, não buscaram a fonte de sabedoria de Deus. Simplesmente Eva caiu na tentação e levou Adão junto com ela. Então, escolha andar com Deus, mas não só andar com Deus. Escolha também pedir a orientação da sabedoria de Deus. Assim, você vai conseguir passar por decisões aí, tirar suas conclusões e tomar escolhas que não venham a dar consequências ruins na sua vida. Existem consequências boas também, se você buscar as orientações da fonte correta, que é Deus. Uma dica aí, peça orientação de Deus em todas as suas decisões. Se você tem uma decisão muito importante para tomar, coloque no papel aí as suas decisões e coloque nas mãos de Deus e peça a sua orientação. Amém? Antes de tomar qualquer decisão. Amém? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários se te ajudou essa mensagem e se te ajudou e você quer compartilhar aí com mais pessoas. Compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, compartilhe com quem você quiser. Beleza? Até mais, pessoal!